quando a gente recebe algo de Deus num altar como esse, num culto como esse, a gente não tem que ter medo de compartilhar, pelo contrário. Se aquilo está te alimentando, com certeza vai servir de alimento para alguém. Então, que nessa noite você prepare seu coração, estampe, destrave seus ouvidos, deixa Deus falar ao teu coração, deixa Ele semear uma palavra poderosa a ti. Quem crê que o Senhor já está falando nessa noite, dá um glória a Deus. Quem pode dizer que o Senhor vai falar ainda mais, dá outro glória a Deus. Levítico capítulo 6, versos 12 e 13, e depois a gente vai fazer uma segunda leitura. Então, se você já quiser marcar na tua Bíblia, se você tiver um marcador assim igual o meu, já pode abrir, se você quiser, para adiantar, em 1 Reis capítulo 18, verso 30. Então, Levítico capítulo 6, versos 12 e 13, e 1 Reis capítulo 18, versos 30 ao 33. Quem achou Levítico capítulo 6, dá um glória a Deus. Quem não achou, fala, espera um pouco, pastor. Mas já está aí no telão também, qualquer coisa você pode acompanhar pelo telão. O texto diz assim: o fogo, pois, está na mesma versão que a minha aqui, a NVI. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. E o verso 13, muito conhecido de todo pentecostal, verso 13 diz: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Você pode repetir isso comigo? O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Agora vai comigo para 1 Reis, primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 18, versos 30 ao 33. Estou muito feliz em vê-lo aqui, viu? 1 Reis 18:30 diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Verso 31. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, e depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-los sobre a lenha. Agora verso 37 e 38 desse mesmo capítulo. Pula um pouquinho alguns versos aí. Isso. Agora vem a oração de Elias, depois que ele preparou tudo. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor. Diga assim: então caiu o fogo do Senhor. Não precisa continuar repetindo, tá? E consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. A mensagem de hoje é baseada nesses 2 textos, porque eu quero falar um pouco hoje sobre o fogo. Nós somos pentecostais, irmãos. Para quem não sabe, ou para quem está começando agora a caminhada nessa igreja, conhecendo agora a Igreja do Evangelho Quadrangular, a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela está ambientada dentro de um raciocínio, uma teologia da qual nós chamamos e nós cremos no Pentecostes. Então nós somos pessoas pentecostais, cristãos pentecostais. O que é isso? Alguém que acredita no Pentecostes, mas não somente lá para Atos dos Apóstolos capítulo 2, onde a descida do Espírito veio, todos falaram em outras línguas, mas nós cremos que esse Pentecostes continua. Então nós cremos na ação do Espírito Santo até os dias atuais. Então isso é ser um pentecostal, alguém que acredita que o Pentecostes não cessou. Pelo contrário, eu acredito muito que nos últimos dias, como diz Joel capítulo 2, verso 28, e foi esse cumprimento, iniciou-se justamente em Atos capítulo 2, onde Pedro vai dizer: hoje se cumpriu aquilo que dizia o profeta Joel, que nos últimos dias derramaria do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, e sobre todos será
será derramado o Espírito Santo, inclusive sobre os servos e servas. Então eu acredito que não somente o Pentecostes serviu para aquele tempo, mas o Pentecostes continua sendo operado em nossos dias. Eu acredito na descida do Espírito Santo sobre a cidade de Itapetininga, sobre o estado de São Paulo, sobre a nação brasileira, sobre todo o mundo. Eu acredito num avivamento para esses últimos dias. Eu creio numa descida do Pentecostes, numa descida do Espírito Santo com fogo. Eu acredito em gente sendo batizada em línguas estranhas para esse tempo. Eu acredito em dons espirituais sendo derramados e distribuídos. Eu acredito que Deus continua operando. Por isso que eu sou barulhento, irmão. Eu sou pentecostal. Mas nós pentecostais temos que tomar cuidado para não nos esquecermos que o fogo ele não desce de qualquer jeito. Que o fogo ele não acontece assim só porque a gente grita. Pelo contrário. Às vezes no silêncio Deus está falando mais do que em gritos. Às vezes fechado na porta do meu quarto, de joelhos, no silêncio, ali daquele meu momento entre eu e Deus, o Pentecostes pode estar acontecendo de uma forma muito mais sobrenatural. Mas eu quero falar hoje um pouquinho sobre os passos para vivermos esse fogo do Espírito Santo. Mas primeiro eu quero que a gente se lembre de uma canção, me ajuda aí, pastor Felipe, que é uma canção muito antiga e que todos nós, eu creio, a maioria de nós já cantou ela. E que diz: Espírito, Espírito, se você sabe, você puder, cante conosco isso. que desce como fogo, Vem como em Pentecostes, vem como em Pentecoste, e enche-me, Senhor, enche-me, Senhor. e enche-me. Você pode pedir, você pode pedir isso novamente, você pode pedir. Espírito, 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 que desce como fogo. Você pode pedir isso. Vem como em Pentecoste. Diga: o Senhor já fez, o Senhor pode fazer de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo. E enche-me de novo, Espírito, Espírito, Espírito. Você pode declarar isso? Você pode dizer isso? Que desce como fogo, vem como em Pentecoste. Oh, vem e enche-me de novo. Então, amado, quem quer esse fogo? Quem deseja? Quem deseja mais de Deus? Quem deseja ser mais cheio do Espírito Santo? Mas para ter fogo tem 3 outros pré-requisitos, 3 outros porquês do fogo descer. Diga assim comigo: para ter fogo, não, diga mais forte, para ter fogo, diga: primeiro, tem que ter altar. Diga: segundo, tem que ter lenha. Diga: terceiro, tem que ter sacrifício. Então o tema dessa mensagem de hoje é isso: altar, lenha, sacrifício e fogo. Que o Espírito Santo possa nos ensinar por meio da sua palavra que é possível viver algo mais extraordinário do que já vivemos. É possível experimentarmos mais de Deus do que já experimentamos. É possível termos mais experiências do que jamais imaginaríamos. Nossa, eu nunca imaginei viver isso que eu estou vivendo. Eu nunca imaginei ser batizado com línguas estranhas. Eu nunca imaginei ter um dom espiritual de orar por alguém ser curado. Ou ter um dom de profecia. Ou ter a interpretação de línguas. Ou ter tantos outros dons lindos e maravilhosos. Dom da fé e tantos outros lindos. Mas muitas das vezes nós não vivemos essas experiências porque não estamos praticando isso. Nós só pedimos fogo. Quantos de nós já não pedimos como nessa canção: Senhor, vem e enche-me de novo, vem com teu fogo, vem com teu fogo, vem com teu fogo. E Deus está perguntando: aonde? Cadê o altar primeiro? Senhor, vem com teu fogo, mas eu não tenho nem o altar preparado ainda.
Senhor, vem com o teu fogo, mas o altar está vazio, não tem lenha. Senhor, vem com o teu fogo, e Deus está dizendo, tá, eu já estou vendo o altar, até eu já encontrei a lenha, mas cadê o sacrifício? Então que nessa noite a gente possa entender que existem processos. Ah, pastor, mas não é a bondade de Deus, não é pela misericórdia dEle, não é Ele quem faz, sem sombra de dúvida, irmão. A gente não tem, entre aspas, mérito nenhum, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Porque, irmão, a gente às vezes confunde salvação com santidade, santificação e experiências com Deus, profundidade em Deus. Para ser salvo, eu não preciso fazer nada, só aceitar a Cristo Jesus. Ele já fez tudo por mim na cruz do Calvário. Não, eu vou dizer de novo, para sermos salvos, é só aceitar o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Eu estou salvo, é pela fé, não é de obras, é dom de Deus, é presente de Deus, é Ele quem fez tudo. Salvo. Mas, irmão, tem mais. Eu não estou dizendo que salvação não seja o maior prêmio da vida, mas tem mais. A salvação é para depois que a gente morrer, ou que Jesus voltar. Agora a gente precisa viver experiências com Ele. Agora, para viver experiências com Ele não é assim, irmão. Não é gratuito. Não é só falar, Deus faz, Deus vem. Ele está dizendo, não, primeiro você faz. Primeiro você prepara o altar. Primeiro você coloca a lenha no altar. Primeiro você põe o sacrifício lá. E aí deixa que o fogo é por minha conta. Se eu pegasse um palito de fósforo agora, acendesse aqui com vocês, no palito de fósforo estaria pegando fogo, sim ou não? Vamos lá, acendido um palito de fósforo, o palito de fósforo estaria com fogo, sim ou não? Se eu colocasse esse palito de fósforo dentro desse copo de água, o que aconteceria com esse palito de fósforo? Não, mas espera aí, o palito não tem o fogo? Sim. Então isso quer dizer que a água não manteria o fogo aceso? Não, porque não é o ambiente certo para o fogo permanecer aceso. Então você está entendendo que muitas das vezes o problema não está no fogo, está no ambiente que não está preparado para ele continuar aceso? Irmão, o Espírito Santo de Deus, ele é um fogo que arde constantemente e não para. Eu vou dizer de novo, o Espírito Santo de Deus, ele é cheio em si mesmo, todos os dias, a todos os instantes, para todo aquele que buscar, para todo aquele que desejar. Quem quiser o Espírito Santo de Deus, ele está pronto para se derramar, ele está pronto para encher, ele está pronto para nos aquecer com seu fogo. Ele é o próprio fogo, ele é poder. Só que às vezes a gente não está preparando o ambiente para ele continuar aceso. Eu sei que o que eu vou dizer aqui para muita gente vai parecer heresia, mas não é, está na Bíblia. Se não me engano, Paulo vai dizer assim, cuidado para que vós não apagueis o Espírito Santo. Isso quer dizer que a gente pode diminuir o Espírito Santo? Não, o Espírito Santo continua sendo quem ele é, a essência dele não muda. O que Paulo está dizendo é cuidado para não apagá-lo dentro de você. O Espírito Santo continuará aceso em todo mundo que quiser, mas tem gente que não está preparando o seu coração para que ele continue ardendo. Muitos de nós estamos nos esquecendo de manter a lenha todos os dias, de colocar novamente aquilo que precisa para que o fogo continue aceso. Mas nessa noite a gente vai aprender. Quem está aqui para aprender? Dá um glória a Deus aí. Então vamos lá, o primeiro deles, altar. Tudo começa com altar, irmão. Tudo começa com altar. E eu não estou falando disso aqui. Isso aqui é só uma construção. A gente chama de altar porque é comum, mas isso aqui propriamente não é altar. O que é altar então, pastor? Antigamente altar era um lugar de sacrifício de animais a Deus, onde se preparava os holocaustos. Mas esse lugar mudou. Diga assim comigo, esse lugar mudou. Então onde há o altar hoje, pastor? Depois que Jesus Cristo veio, ele vai dizer, o Senhor não habita mais em templos feitos por mãos de homens, mas vós sois o templo do Espírito Santo. Então se nós somos o templo do Espírito Santo e não esse lugar é apenas um lugar de convívio, de comunhão, um lugar onde nós nos encontramos, onde nós adoramos juntos ao Senhor, onde o corpo de Cristo se reúne. Mas isso aqui não é a igreja do Senhor, a igreja do Senhor somos nós. Quem está me entendendo, diga amém. A igreja e o templo do Senhor é cada um de nós e unidos juntos. Mas então se o altar não é esse aqui, não é um templo, onde está o altar? Bate no peito aí. Está aqui, irmão. O altar está aqui. O altar está aqui.
O altar não está fora, o altar está dentro. É por isso que muita gente vai para a igreja, sai da igreja e continua do mesmo jeito que está procurando o altar fora, quando o altar tem que estar aqui dentro. Se o altar não estiver batendo aqui dentro, irmão, não adianta esperar que ele bata fora, porque ele não vai bater. Não adianta esperar do ministério de louvor que ele faça você a chegar em algum lugar. Não, 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 é você. Sou eu. O altar começa aqui dentro. Diga comigo, o altar começa aqui dentro. Deus, ele não requer mais sacrifícios de animais, ele requer reconhecimento e obediência. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Coloca para mim, por gentileza. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Onde Paulo vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe aonde está o sacrifício? Sabe aonde está o altar? Está aqui, irmão. Você veio aqui nessa noite porque você é o altar vivo do Senhor. Você veio aqui na quarta da fé, onde você poderia ter ficado em casa fazendo outras coisas, você poderia ter saído passear e também está tudo bem, mas não, você decidiu: eu sou um altar, eu quero me oferecer ao Senhor nessa noite, eu quero me entregar totalmente ao Senhor nessa quarta. Eu tenho um tempo de dedicação e de altar diante do Senhor, que é a minha vida em sacrifício vivo, puro, santo e agradável. Altar só é construído por alguém que reconhece que ele é digno de ser adorado. Vou repetir. Altar só é construído aqui dentro, por alguém que reconhece que ele é digno de ser adorado, porque ele é maior que nós. Irmão, ninguém oferecia sacrifício por alguém menor que si próprio. Não faz sentido. Quando entregavam ofertas, oferendas, holocaustos, seja a Deus Yahvé, o Deus verdadeiro e único Deus, ou até mesmo outras divindades que eles criam, eles só faziam isso porque cada um deles acreditava e tinha certeza de que existia alguém maior e superior a si próprio. Por isso entregava-se-lhe louvores, adorações e sacrifícios. Então assim também, amados, nós não viemos aqui nessa noite por causa do pastor Jairo, porque o pastor Jairo não é nada além de vocês. Não viemos aqui por causa do pastor José Jorge de Lima. Hoje ele não está presente, ele está viajando, mas deixa um abraço também dele, da pastora. Mas também não viemos por causa dele, porque o pastor José Jorge também é tão humano quanto vocês e também não é mais do que nenhum de nós. Nós não viemos aqui por causa de uma placa de igreja, porque a placa de igreja um dia vai acabar, um dia não vai existir mais, um dia nós estaremos todos juntos como uma única família reunida nos céus, diante de Jesus Cristo, que será o tabernáculo de Deus entre os homens, e nós adoraremos um único Deus e Senhor, todos juntos, em um só louvor, em um só canto, todos adorando ininterruptamente. Mas então por que a gente veio para cá? Porque a gente crê que nesse lugar existe a manifestação de um Deus que é superior a todos nós. Nós cremos que aqui está Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Todo-Poderoso. Ele está entre nós e Ele se manifestará entre nós, e é para isso que viemos buscar aquele que tudo pode fazer e que tudo é para nós. Quem está comigo nessa mensagem? Não, glória a Deus, eu posso saber que você está acordado. A mulher samaritana no frente do poço vai dizer assim para Jesus: vejo que és profeta, qual é o lugar de adoração? Então me responda. É aqui nesse monte ou é em Jerusalém, como dizem os judeus? E aí Jesus vai responder: não é nem lá, nem aqui, mas a hora vem, e já chegou, em que verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque é assim que o Pai deseja ser adorado. Então, amados, preste atenção, o que Jesus está dizendo não é um lugar, é o reconhecimento dentro do seu coração. Não é mais um ambiente, mas é quem eu carrego aqui dentro e quem eu reconheço que é Senhor sobre a minha vida. Então todas as vezes que eu me rendo a Ele, eu estou adorando, e todas as vezes que eu estou adorando, que eu estou me rendendo diante dEle, eu estou declarando que existe um altar dentro de mim para Ele, existe um trono dentro da minha alma e do meu coração para Ele se assentar e ser dominador sobre a minha vida. Vamos adorar ao Senhor com essa canção?
seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és? Tu és. Você pode dizer isso? Da minha salvação. Tu és, Senhor. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Mais uma vez declare: seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Diga isso para Ele: Tu és, Senhor, a minha rocha. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Você pode erguer as suas mãos e declarar: aleluia. Declare isso. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Declare aleluia. Sim, Tu és digno, Senhor Jesus. Irmão, se você ainda não, eu vou com os meus olhos fechados. Eu não quero que ninguém entenda isso como algo ofensivo. Se você ainda não se entregou a Jesus Cristo, eis o dia. Você pode fazer isso agora, aí no teu lugar. Você não precisa sair, vir à frente, se expor. Não, você só precisa dizer: Senhor Jesus, entra na minha vida. Eu coloco um altar dentro do meu coração para Ti. Eu coloco um trono dentro do meu coração para que o Senhor faça morada em mim. Pois a nossa prioridade, irmão, num culto, deve ser entregar-nos por completo a Ele. Se você ainda não o aceitou como único e suficiente Salvador da tua vida, você ainda não viveu. Porque a vida está nele. Então eis a oportunidade nessa noite para você se render a Ele e dizer: Senhor Jesus, eu peço que o Senhor me salve. Salva a minha vida, perdoa os meus pecados, muda a minha história. Segundo, lenha. Então, primeiro altar. Primeira coisa, primeiro lugar é altar. Preciso ter altar. Se não tiver altar, nem adianta pedir fogo. Mas agora entra o segundo ponto, que é a lenha. Irmão, e aqui eu sei que vai ser um pouquinho mais duro, mas como eu disse, essa mensagem foi para mim primeiro. Muitos de nós já temos altar construído há muito tempo. Eu sou um deles. Eu praticamente nasci e cresci na igreja. Praticamente não, nasci e cresci na igreja. Me batizei ainda muito cedo. E desde então, eu estou na igreja sempre. Eu sempre fui músico, sempre participei da igreja. Então é muito fácil para mim falar de altar, entre aspas, tá? Quando eu digo que é fácil, é porque é normal para mim ter altar. Jesus Cristo faz parte do meu cotidiano, da minha rotina, desde que eu sou criança. Mas por outro lado, irmão, e aqui eu falo com muito temor do Senhor, porque começou em mim essa cobrança essa semana. Às vezes a gente está se esquecendo de pôr lenha nesse altar. Porque a gente se acostumou a ter altar. A gente se acostumou com a presença de Jesus. Então a gente tem que tomar cuidado, irmão, para não fazer dessa presença do Espírito Santo algo comum, algo banal. Em 1 Samuel capítulo 7, mas a gente não vai ler porque não dá tempo. Mas fica como lição de casa. Em 1 Samuel capítulo 7, vai dizer que a arca do Senhor ficou na casa de um homem chamado Abinadab, sacerdote. Abinadab.
E os seus filhos cresceram vendo a arca. A arca do Senhor ficou na casa de Abinadab por 20 anos. Quanto tempo? Irmão, o que representava a arca do Senhor? A própria presença de Deus. Você tem ideia o que é alguém ter por 20 anos a própria presença de Deus na sua sala de estar? Estou usando um exemplo, tá? Dentro da sua casa. É o que Abinadab viveu. Agora, se você me perguntar o que aconteceu com a arca, o que aconteceu com a casa de Abinadab nesses 20 anos? Nada. Essa mesma arca vai ser transferida, e no meio do caminho acontece um problema, uma crise, alguém morre. E agora Davi, desesperado, sem saber o que fazer, disseram assim: aqui tem um homem que mora aqui pertinho, no meio do caminho, o nome dele é Obed-edom. Vamos deixar a arca na casa de Obed-edom. Aí eles levam a arca até a casa de Obed-edom. Na casa de Obed-edom, a mesma arca que ficou por 20 anos na casa de Abinadab ficou por 3 meses. Quanto tempo? E quanto tempo na casa de Abinadab? Ah, vocês estão bons, hein? Estão prestando atenção. Na casa de Obed-edom por 3 meses. Vai dizer o texto assim: depois de 3 meses levaram uma notícia para Davi dizendo: a casa de Obed-edom prosperou como nunca. Por causa da presença da arca da aliança, da arca do Senhor na casa dele. Mas irmão, não faz sentido isso. Como que na casa de alguém por 20 anos não mudou nada, na casa de alguém por 3 meses mudou tudo? A diferença de quem tem temor pela presença, de quem tem lenha, de quem entende o que significa a presença. Irmão, repito, essa mensagem primeiro é para mim. Não entenda isso como nada julgamento para ninguém, é meio para mim. Quantas vezes eu entrei na igreja para mais um culto, irmão, para mais um dia. Vamos ver o que vão cantar. Se cantar o que eu gosto, eu levanto a mão. Se não cantar o que eu gosto, eu fico de braço cruzado. Vamos ver o que o pastor vai pregar. Se ele pregar o que eu já sei, o texto que eu sei, eu nem presto atenção na mensagem. Quantos de nós não fazemos isso? Quantos de nós, aqui está o Bruno, dando um exemplo que hoje ministrou para nós brilhantemente mais uma vez, Bruno, que Deus continue te usando, e todo o ministério de louvor, e às vezes eu estou falando aqui do Bruno, mas quem ministra aí fala: pô, levante sua mão, erga sua mão, entregue-se ao Senhor, e a gente fica falando assim: nossa, que chato, né? Fica pedindo para a gente fazer, fica pedindo para a gente levantar a mão, fica pedindo para a gente repetir, né, velho? Brincadeira. Mas irmão, preste atenção. Sabe por que muitas vezes a gente está fazendo isso? Sabe por que muitas vezes a gente se faz de chato? É porque a gente quer que você lembre que você precisa colocar lenha, irmão. Você não veio aqui só para ficar com o altar parado. Você veio aqui para colocar lenha para queimar. Você veio aqui para entregar sua adoração. Você veio aqui para fazer alguma coisa. Se for para vir para ficar sentado assistindo o culto, fica em casa. Não vem. Se é para vir, é para entregar. É para se derramar. É para queimar na presença. É para dizer: Senhor, eu saí de casa, eu já fiz o mais difícil, eu já vim, quem sabe, com dor, cansado, com dor de cabeça, com problemas para resolver, com dívida para pagar amanhã, mas eu estou aqui, e se eu estou aqui, eu vou me entregar, eu vou me derramar, eu vou queimar na presença, eu preciso pôr lenha. Senão a gente se acostuma, irmão, a gente se torna religioso, vem aqui, bate cartão, tim, pronto, bati o cartão da quarta da fé, tim, bati o cartão da culto da família, pronto, está resolvido. Não, irmão, não resolve nada vir para a igreja. O que resolve é estar na presença de Deus. Eu vou dizer de novo: vir para a igreja não resolve o teu problema. Eu sei que isso aqui é duro, mas eu preciso falar porque isso me bateu primeiro, então vocês vão apanhar comigo. Vir para a igreja não resolve os nossos problemas, mas encontrar Jesus nesse lugar resolve. Buscar o Senhor nesse lugar resolve. Entregar-se por completo nessa casa, aí tem solução. Aí você começa a viver o que você não viveu, você começa a ter experiências que você nunca teve, você começa a vivenciar o que você nem imaginava. Por quê? Porque agora você tem lenha queimando, tem lenha preparada. Quem está me entendendo, diga amém. Altar sem lenha não tem fogo, irmão. Não tem jeito. Altar sem lenha não tem fogo. Mas eu tenho altar, eu tenho uma vida com Deus, eu aceitei Jesus, eu sou um homem direito, eu pago minhas contas em dia, eu sou uma mulher de bem, uma mulher que cuida bem dos filhos. Glória a Deus, você tem um altar construído, isso é maravilhoso. Mas se a gente vem para a igreja e só deixa o altar, irmão, esquece da lenha, a gente volta do mesmo jeito que a gente entrou. Nossa, pastor, mas eu vivo tudo direitinho, por que Deus não age? Porque Ele está esperando você pôr lenha, irmão. Deus, Ele não vai desperdiçar fogo com quem não tem lenha para queimar. Apocalipse capítulo 2, versos 1 ao 5, também fica como lição de casa, mas aqui vai falar o anjo da igreja de Éfeso.
a primeira das 7 igrejas. E o texto vai dizer assim, coloca o verso primeiro então para mim, por favor. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Verso 2. Conheça as tuas obras. Olha quanta coisa boa que tinha essa igreja, irmão. O seu labor, sua perseverança, não pode suportar homens maus. Puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, os achastes mentirosos. Verso 3. Tem perseverado, suportado o sofrimento. Irmão, olha que crente. Cristão, irmão, crente. Suportando o sofrimento, por causa do meu nome, não desfalecido, ou seja, não desistiu. Mas olha o verso 4. Mas tenho algo contra ti. Você esqueceu a lenha. Vai para a igreja e não ergue nem a mão na hora do louvor. Vai para a igreja no momento de adoração, fica lá olhando para o teto. Sem lenha, crente sem lenha. Gente que vem para a igreja não sabe nem por que mais está vindo. Perdeu a lenha, perdeu o desejo, perdeu o amor, perdeu a paixão. Mas eu não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui para te fazer lembrar. Ainda dá tempo de pôr lenha hoje. Não, eu vou dizer de novo. Dá tempo de você colocar novamente a lenha hoje. Porque o fogo do Espírito Santo já está aqui, já está preparado, já está esperando. Terceiro e penúltimo e a gente encerra. Terceiro, sacrifício. Depois a gente canta, tá, pastor? Pulei uma aqui. Qual foi o meu último grande sacrifício entregue? Não, preste atenção nisso, pensa agora. Mas o que é sacrifício, pastor? Sacrifício é algo que me custa e que eu estou disposto a abrir mão e perder, sabendo que eu vou fazer isso por alguém que vale mais do que aquilo que eu vou estar perdendo. Pastor, me explica isso melhor. Vou te explicar. Sacrifício é abrir mão de alguma coisa que me custa muito. Mas eu estou, por exemplo, se eu pegasse esse tênis agora e eu resolvesse dar esse tênis para alguém. E alguém vai dizer assim: pastor, mas esse tênis custa bastante. Eu nem sei porque eu ganhei ele de presente, mas eu acho que custa bastante. E aí eu desse esse tênis para alguém. E alguém dissesse: pastor, mas esse tênis custa muito. Eu posso falar assim: tudo bem, custa muito. Mas essa pessoa que eu estou presenteando custa mais ou vale mais para mim do que o tênis. Então a minha pergunta é: por que a gente não tem sacrificado mais a Deus? Porque a gente tem feito das coisas algo mais importante do que Ele. E agora aqui, fica tranquilo, não estou falando de dízimo, oferta. Não estou falando de sacrifício financeiro. Não vou fazer nenhum apelo financeiro para você tirar do seu bolso tudo que você tem e o que você não tem. Não fazemos isso aqui, irmão. Fica tranquilo. O que eu vou dizer para você é: qual foi a última noite que você passou em claro orando a Deus? Ou que pelo menos você acordou de madrugada para buscá-lo? Eu, Jairo de Lima. Deus estava me cobrando disso. Eu não quero que você, por favor... Não era para falar, mas eu preciso falar porque é um exemplo. Eu quero que você entenda isso como exemplo, não como vaidade. Ontem, segunda-feira, eu comecei um jejum de 21 dias. Tirei à noite, a janta. Então, 7 horas da noite é a minha última refeição, até 7 horas da noite. Depois eu só volto a comer 7 horas da manhã do dia seguinte. Durante 21 dias. Aí você vai dizer assim: por quê, pastor? Você está doente? Tem alguém doente dentro da tua casa? É porque você está querendo comprar um carro novo? É porque você está querendo trocar de casa? Não, irmão. É só porque eu quero mais de Deus. Porque essa palavra mexeu comigo e falou assim: Jair, e aí? Quando que você vai fazer jejum de novo? Mas não é para buscar nada. É só para me buscar, porque você me ama. Sacrifício, irmão. Sacrifício. A gente tem deixado os sacrifícios porque a gente entrou numa geração que acha que tudo é de graça, que tudo é barato, que tudo é fácil. E a gente se esqueceu que com Deus não é barato. Com Deus não é fácil. Como eu disse, a salvação é gratuita, mas a santificação é um processo e dá trabalho, irmão. Quanta gente está abrindo mão de servir ao Senhor porque está dizendo assim: eu estou cansado. Mas, irmão, o que Jesus fez por mim e por você? Cadê os nossos sacrifícios? Por que nós paramos de sacrificar ao Senhor? Nós temos altar, nós temos uma vida em Deus, nós confiamos, Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, amém? Muitos de nós até têm lenha, irmão, e glória a Deus por isso. Vem para a igreja e busca o Senhor, levanta a mão e chora na presença, glória a Deus por isso. Mas já não tem mais sacrifício, não tem um pós-culto, não tem mais uma dedicação integral ao Senhor, de falar: todo dia eu vou ler Bíblia.
Todo dia eu vou orar pelo menos 10 minutos. Todos os dias eu vou acordar a tal horário para orar. Ou eu vou antes de dormir. Ou quando eu acordar eu vou ter um tempo diante de Deus. Não, a gente não faz mais sacrifício. E a gente acha que está tudo bem. E daí a gente vem para o culto dizendo: vem com teu fogo, Senhor, derrama teu fogo. E Deus está dizendo: aonde? Cadê o sacrifício? Quem está me entendendo nessa noite? Quem está recebendo o que Deus está tratando aqui hoje? Uma mulher, em Lucas capítulo 7, vai dizer que ela pega um frasco, um vidro de perfume caro, e ela derrama aos pés de Jesus. Irmão, quem que faz desculpa a expressão, tá? Você vai entender, a maluquice dessa. Derramar um frasco de perfume que custava cerca de 1 ano de serviço, aos pés de alguém. Não foi nem na cabeça, nem no corpo, não, no pé. Sabe quem? Quem olhou para Jesus e reconheceu quem Ele é. Ela olhou para Ele e falou assim: não tem lugar melhor para derramar esse perfume do que nos pés do meu Senhor. Vamos cantar? Não importa o preço do perfume derramado. Você pode derramar? Você pode derramar diante dele? A tua presença vale mais. Você pode dizer isso? A tua presença vale mais. Não importa o preço do perfume derramado. A tua presença vale mais. A tua presença vale mais. Não importa o preço do perfume derramado. A tua presença vale mais. A tua presença vale mais. Não importa o preço do perfume derramado. A tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Eu quebro. Você pode fazer isso nessa noite? Eu quebro meu vaso aos seus pés. Diga isso para Ele. Aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos seus pés. Aos pés do meu amado. Olha o que Elias vai fazer quando ele está buscando por fogo. Ele restaurou o altar. Ele colocou lenha e preparou o sacrifício. Mas olha os detalhes aqui, verso 30. Vai dizer que ele convocou o povo. Quando o povo se aproximou, ele recompôs, ou ele restaurou o altar do Senhor que havia sido destruído. Para isso ele escolheu 12 pedras. Quantas pedras? Uma representando cada tribo de Israel. Irmão, agora imagine um homem carregando 12 pedras. Lógico, não deve ter carregado de uma vez, ele deve ter carregado uma por uma, ou duas por duas, não sei. Mas foi fácil carregar 12 pedras para Elias? Porque não é fácil buscar a ponto da presença vir. Irmão, para de acreditar nessas historinhas de carochinha. De gente dizendo: não, é só abrir a boca, é só esperar, ele vem. Ah, você não precisa fazer nada. Não, irmão, não tem essa. Você precisa fazer sim. Quer viver mais de Deus, tem que entregar mais para Ele. É Ana dizendo: Senhor, me dá um filho, homem, varão. E esse mesmo filho que o Senhor me der, eu vou entregar para o Senhor na tua obra. Ela está dizendo: na mesma proporção que o Senhor me abençoar, eu vou entregar e devolver. Por quê? Porque a gente que entendeu que Deus é assim, irmão. Deus ama a gente que sacrifica. Deus ama a gente que entrega. Deus ama a gente que se derrama. Deus ama a gente que faz algo que custa. Que entrega algo que custe. É Davi dizendo: eu vou entregar, eu vou oferecer sacrifício. Agora eu não me lembro o nome do dono da terra. Se alguém me ajudar e puder me ajudar. E quando ele está no dono da terra, o dono da terra vai dizer assim: não, o senhor é rei, o senhor é dono da terra. Se o senhor quiser usar minha terra aqui, usa de graça, o senhor não precisa pagar nada. Aí Davi vai dizer assim: não.
me cobra o preço justo da terra e do sacrifício, porque eu não oferecerei ao Senhor nada que não me custe. É gente que está entendendo, não é vir aqui e só fazer qualquer coisa, não, é vir aqui para entregar quando está doendo, quando está difícil, quando eu estou triste, mas eu estou entregando. É quando eu não estava com vontade, mas mesmo assim eu estou aqui, eu estou entregando. Por quê? Porque o Senhor merece o meu sacrifício, porque o Senhor se sacrificou muito mais por mim naquela cruz. Ele merece que eu entregue o meu melhor a Ele, e se eu estou disposto a entregar sacrifício a Ele, o fogo vem, o fogo vem, o fogo vem. Para quem entrega, o fogo vem. Mas tem que entregar, irmão. Tem que entregar. Eu estou pregando para gente hoje que quer superar aquilo que já viveu. Eu estou pregando hoje para gente que não quer ficar no superficialzinho, quer mergulhar. Tem gente que quer mergulhar no Senhor aqui? Tem gente que quer ter experiências novas com Deus? Tem gente querendo ser curado aqui? Irmão, busca o Senhor que a tua cura está nele. E aí ele entrega um bezerro como sacrifício. Irmão, Israel estava 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio sem chuva. Era fácil encontrar um bezerro gordo para sacrificar? Imagine o custo de um animal desse. Você está entendendo que Elias não entregou qualquer coisa? Quem está me entendendo? Diga amém. Sacrifício dói, irmão. Sacrifício pesa. Ah, mas Deus não quer mais sacrifício, Ele requer obediência, sem sombra de dúvida. Mas todo mundo que sacrificou, Ele agiu de uma forma especial e diferente. Eu vejo na Bíblia N situações em que Deus Ele reagiu, muito mais do que agiu. É gente que buscou e encontrou. É gente que bateu e a porta se abriu. É gente que fez e Deus respondeu. Diga assim comigo, nos acostumamos, diga mais forte, nos acostumamos a esperar muito de Deus e entregar nada a Ele. Pensa nisso agora. Não é verdade, irmão? Eu sei que aqui eu exagerei. Talvez não seja nada, entregamos algo. Mas é tão pouco, irmão. É tão pouco. Vamos lá, sem hipocrisia nenhuma, não precisa levantar a mão. Por favor, não se manifeste. Às vezes é tão difícil para a gente sair de casa e vir numa quarta da fé. Para sair de casa e vir no culto do domingo, seja pela manhã ou à noite. Vir 2 cultos numa semana que tem 7 dias, às vezes custa para a gente. Tem gente que diz, ah não, pastor, é muito culto. Não é para nós, é para Deus. Como assim custa muito? E o sacrifício que Ele fez por você na cruz não custou? Será que não é o mínimo que eu posso fazer? Vir 2 cultos na semana de 7 dias? Para entregar na presença dEle e me derramar na presença dEle? Sacrifício, irmão. A gente quer muito de Deus, sem querer entregar nada para Ele. Mas isso vai mudar. A começar de mim, isso vai mudar, Senhor. Eu declaro para o Senhor, é um voto meu para com o Senhor. Isso vai mudar na minha vida. Eu vou entregar mais do que eu tenho entregado. Eu vou me dedicar mais do que eu tenho me dedicado. Eu vou me derramar mais do que eu tenho me derramado. Eu vou fazer mais do que eu tenho feito. Porque eu sei que o Senhor responde àquele que busca. E aí por último, fogo. Depois que teve altar, depois que teve lenha, depois que teve sacrifício, veio o fogo. O fogo só é a resposta de tudo aquilo que nós já falamos hoje. Quem quer viver o que nunca viveu? Quem quer viver o que nunca viveu? Faça ao Senhor aquilo que você nunca fez. É tão simples, né, irmão? Tão óbvio. Tão simples e óbvio. Mas é isso, quero viver o que eu nunca vivi em Deus? É só eu fazer o que eu nunca fiz para Ele. Pastor, eu nunca fiz um voto com Deus, eu nunca fiz um jejum, eu nunca fiz uma leitura diária da Bíblia, eu nunca fiz. Então faz, irmão, começa a fazer, você vai ver como Deus muda a sua vida hoje, a partir de hoje. Ah, eu nunca fiz assim um voto com Deus de vir em todos os cultos durante tanto tempo, até o final do ano. Faz o voto com Deus. E você vai ver o resultado. Isso aqui não é promessa vazia, irmão. Eu conheço o Deus que eu sirvo, Ele não fica devendo nada para ninguém. Ninguém que faça muito para Deus recebe pouco dele. Pelo contrário, a gente já recebeu muito mais do que a gente merecia. Ele vai continuar abençoando aquele que busca. Elias restaurou o altar, colocou lenha, entregou o sacrifício e o fogo desceu.
Mas o povo estava sem chuvas durante 3 anos e meio. Eu encerro aqui agora. Mas depois disso tudo, dessa entrega, Deus derramou uma chuva abundante. Eu não sei o que você está precisando, irmão. Eu não sei o que você veio buscar. Eu não sei a cura que você precisa. Eu não sei o milagre que você está procurando, ou desejando, ou precisando. Mas uma coisa eu sei: se você estiver disposto a colocar um altar, a ter lenha nesse altar, a ter um sacrifício nesse altar, deixar que o fogo do Espírito Santo te encha nessa noite, pode ficar tranquilo que na hora dele Ele vai derramar a chuva que você precisa. Ele vai derramar a chuva que você precisa. Ele vai te fazer transbordar. Ele vai te dar tudo o que você precisa e muito mais do que você esperava. Por quê? Porque aquele que tem fogo tem chuva. Aquele que tem fogo tem chuva. Aquele que tem fogo tem a chuva. Só que primeiro Ele quer saber quem tem altar para entregar, quem tem lenha para colocar, quem tem sacrifício para entregar. Ele está buscando filhos que queiram a presença dEle mais do que aquele que Ele possa dar. Gente que quer Ele mais do que o que Ele possa te dar. Gente que deseja a presença de Deus. Gente que ama Jesus Cristo. Gente que se derrama aos pés dEle. Gente que quer viver mais para Ele e menos para si mesmo. Tem gente que quer isso hoje? Então você pode se colocar de pé. Daqui a pouquinho a gente já vai para a ceia do Senhor. Apaga as luzes para mim, por favor. Pastor Felipe, puxa mais essas canções conosco e a gente vai para a ceia. Se derrame diante dele agora. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos